Reza a lenda que o IPCA mais 7% ao ano ele vai ser melhor investimento da sua carteira. Ele pode, inclusive, triplicar, quadruplicar e, no melhor dos casos, quintuplicar o patrimônio investido. É verdade? É verdade. Você já viu isso aqui num vídeo, inclusive, que eu te mostrei e algumas outras pessoas, inclusive, pegaram ele de inspiração. Tudo bem, não tem problema. Quanto mais conhecimento, melhor, tá? Só que o ponto é, será se a gente não comprar ou aproveitar alguma outra oportunidade, a gente não pode, inclusive, ganhar mais do que isso? E tem um jeito da gente responder essa pergunta, que é olhando para o passado. Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui se é verdade, se você comprar um ativo IPCA mais 7, você vai ganhar dinheiro do que em qualquer outro mercado no Brasil. Quer dar uma olhada? Bora lá. Primeiro ponto, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhadinha no passado e eu vou verificar como os ativos, os principais índices, né, do mercado brasileiro, eles se comportaram quando a gente compara com quem? Com o ativo que estava lá, rodando IPCA mais 7%, ou seja, inflação mais 7% ao ano. A gente vai começar a ter uma visibilidade se isso de fato é uma taxa muito alta, né? Se traz resultado bem considerável. Ah, Gui, mas o futuro ele não se repete. Ele não se repete, mas consistentemente ele rima, né? Ou seja, ele é muito parecido. Então o que a gente vai fazer agora? Olhar o passado. Tá bom, Gui, que índices que a gente vai olhar? A gente vai olhar os principais índices do mercado brasileiro. Quais são eles? Não tem como a gente não falar do CDI, perfeito? Para falar basicamente do principal índice de renda fixa, aquele que tem baixo risco de mercado. Depois a gente vai falar de qual? Do Ibovespa. Por quê? Porque a gente quer ver comparação do CDI, do Ibovespa e é lógico que a gente está olhando para quem? A gente está olhando para o IPCA mais 7% ao ano, perfeito? A gente vai olhar a janela de 20 anos para trás, a gente vai olhar a janela de 10 anos para trás e a gente vai olhar a janela de 5 anos para trás. A gente vai começar a ter uma ideia se esse cara aqui é brabo mesmo ou não. Como eu não consigo decorar tanto número, eu tenho a minha colinha aqui. Então, nos últimos 20 anos, quanto de rentabilidade apresentou o CDI? Ó, investimento mais conservador do mercado financeiro brasileiro. 606%. Tá certo? O que isso significa? Você multiplicou o seu patrimônio por 7. Você tinha 100 mil, colocou aqui, tá com 706 mil reais, tá bom? O Ibovespa, o principal índice de ações do mercado brasileiro, representa as maiores e mais negociadas empresas da Bolsa Brasileira. Quanto que rendeu, Gui? É 1000%? Não, 421%. Caraca, Gui, bem menos do que o CDI, bem menos do que o CDI. Significa que, ó, quem colocou dinheiro no Ibovespa correu mais risco e ganhou bem menos do que o CDI nos últimos 20 anos. Lógico, né, que você pode ter escolhido uma ou outra ação melhor, mas no geral, o mercado brasileiro de ações não foi tão bem assim, não. Antes de te mostrar aqui quanto que rendeu o IPCA mais 7, vamos aqui para a janela de 10 anos. Então, nos últimos 10 anos, o CDI acumulou uma rentabilidade de 143%. E o Ibovespa foi de 199%. Ó, já muda um pouco de figura. Nos últimos 10 anos, o Ibovespa teve uma performance melhor do que o CDI. Nos últimos 5 anos, o CDI apresentou uma rentabilidade de 61%, o Ibovespa de 38%. E agora que eu vou te mostrar. E o IPCA mais 7, será que esse negócio é bom mesmo? Se você tivesse comprado 20 anos atrás, tá? Lá em outubro de 2005, um ativo que estava te pagando IPCA mais 7, e hoje ele continua sendo negociado a uma taxa de IPCA mais 7, ou seja, não tem impacto positivo ou negativo de marcação ao mercado, só que a gente chama de ganho de carrego, ele teria hoje uma rentabilidade de 1035%. Dá uma olhada. Muito maior do que a rentabilidade do CDI, muito maior, quase o triplo da rentabilidade do Ibovespa no mesmo período. E não para por aí. E em 10 anos, Gui? Em 10 anos a rentabilidade dele foi de 230%, tá? Ou seja, também muito acima do CDI e muito acima do Ibovespa nesse período. Nos últimos 5 anos, também ganha, ficando aqui, ó, com um retorno acumulado de 92%. Bom, então já sei. Se eu estou investindo para o médio e longo prazo, eu tenho que investir em IPCA mais 7, não interessa, não vou colocar dinheiro em mais nada, é só IPCA mais 7. Calma, porque olhar simplesmente os últimos 5, os últimos 10, os últimos 20 anos não é a melhor maneira de você avaliar se um ativo ele é consistente, se ele é bom a médio e longo prazo. Não tô duvidando disso não, tá? Eu gosto pra caramba do IPCA mais 7, mas eu tô te ensinando a avaliar melhor o investimento. Ok, como assim? Me explica melhor se não é essa tabela que eu tenho que olhar pra ver se eu tô investindo bem a médio e longo prazo? O que eu tenho que fazer? Bom, pensa comigo. Se você tá olhando os últimos 5, os últimos 10, os últimos 20 anos, você tá sempre considerando o mesmo período em cada um deles. Como assim? Qual que é a janela aqui que você tá analisando? Você tá analisando entre 2020 e 2025. Aqui você está analisando entre 2015 e 2025. E aqui nos últimos 20 anos, entre 2005 e 2025. Presta atenção. Em todas essas janelas aqui, ó, você tá considerando os últimos 5 anos. Se os últimos 5 anos aqui foram ruins para o Ibovespa, ele tá prejudicando essas suas 3 janelas de observação. Aqui
aqui e aqui. Pensa comigo, você trabalha faz 20 anos, tá? Você entrou no mercado de trabalho. Só que nos últimos 2, você ficou desempregado ou desempregada. Aí você vai e analisa como é que foi seu desempenho nos últimos 20 anos. Poxa, foi legal nos 18 primeiros, mas nos últimos 2, só que tá me prejudicando. Deixa eu ver nos últimos 10 anos como é que foi. Poxa, até foi legal, mas nos últimos 2, isso aqui vai estar prejudicando o meu histórico. Deixa eu ver aqui nos últimos 5 como é que foi, né? A sua carreira profissional vai pegar nos últimos 5, poxa, mas nos últimos 2 você ficou desempregado ou desempregada. Então seria como se nenhuma empresa quisesse te contratar, porque ela analisa todas essas janelas nos últimos 20, nos últimos 10, nos últimos 5 anos e tá lá 2 anos que você ficou parado. Não é a melhor maneira de você avaliar. Ok, como é que eu avalio então? Não, investimento a médio prazo, para ver se ele é bom mesmo, sendo que nos últimos anos ele pode estar sendo prejudicado. A gente tem que usar um conceito que é chamado de janelas móveis. Vamos fazer um gráfico de rentabilidade, que é aqui o R, e aqui é o tempo. E aqui, ó, a gente começa desde 2005 e a gente acaba aqui em 2025. Qual que é a maneira correta da gente analisar um ativo? Ó, é pegar daqui a aqui a sua rentabilidade, considerando que você vai ficar com esse ativo, com esse investimento. 20 anos? Não. Como é que a gente faz? A gente analisa janelas de 3 anos. Então, se eu tivesse investido aqui em 2005, no dia 1º de janeiro de 2005, resgatado no dia 1º de janeiro de 2008. Ou seja, fiquei 3 anos com esse investimento. Essa é uma janela. E se eu tivesse aqui, ó, investido no dia 2 de janeiro de 2005 e vendido no dia 2 de janeiro de 2008? É outra janela de 3 anos. Se eu tivesse investido no dia 3 de janeiro de 2005 e carregado esse investimento até o dia 3 de janeiro de 2008? É outra janela de 3 anos. E você vai fazendo essas janelas aqui, ó, até você chegar onde? Em 2025. Deixa eu te dizer uma coisa, vão ter aqui, ó, mais de 4.000 janelas, que a gente chama móveis de análise. Quanto dessas 4.000 janelas, né, de rentabilidade em 3 anos do IPCA mais 7 foram melhor do que o CDI? Quanto dessas 4.000 janelas do IPCA mais 7 foram melhor do que as 4.000 janelas do Ibovespa? Por que eu faço isso? Porque eu quero ver se o IPCA mais 7, ele tem um negócio que é muito importante no mundo dos investimentos, que é o quê? Consistência, tá bom? É isso que interessa, consistência. Eu quero ver se, não interessa o momento, se você comprar um ativo que tá lá pagando IPCA mais 7 e carregar ele por 3 anos, as suas chances são grandes de superar quem? De superar o CDI, de superar o Ibovespa. É isso que eu quero enxergar. Quando você analisa os últimos 5, os últimos 10, os últimos 20 anos, você não consegue ter essa percepção, porque você tem a sobreposição dos mesmos 5 anos nas suas 3 únicas janelas de observação, que é de 5 anos, que é dos últimos 10, que é dos últimos 20. Então, nessas janelas móveis, você vai desconsiderando alguns pontos específicos, alguns ciclos específicos que pegaram esses ativos no meio do caminho. Olha só, de 2005 a 2025, janelas de 3 anos, tá? Dia a dia, nós temos 4.260 janelas de observação. E eu vou fazer uma treta, uma briga. Que briga é essa? 2 tretas. Eu quero ver quantas dessas janelas do IPCA mais 7% ficou acima de quem? Do CDI. E quantas dessas janelas também do IPCA mais 7 ficou à frente do quem? Do Ibovespa. Aí a gente vai começando a ver o quê? O que interessa pra gente. Consistência. A consistência do IPCA mais 7 em vencer o Ibovespa em janelas de 3 anos é de quanto? De 73%. Ou seja, o que significa esse número aqui, Gui? Se todos os dias eu investisse R$100 no IPCA mais 7 e R$100 no Ibovespa desde 2005 e carregasse cada um desses R$100 por 3 anos à frente, 73% das vezes o dinheiro que eu coloquei no IPCA mais 7 renderia mais em 3 anos do que os R$100 que eu tinha colocado no Ibovespa. É uma consistência alta, Gui? Pra caramba! Pensa que você tá no jogo de futebol e você meteu aqui, ó, 7-3 no time adversário. Pô, eu quero torcer pro time que faz 7 gols e toma só 3. Senão, eu quero, tá? Mas essa consistência fica melhor ainda quando a gente compara o IPCA mais 7 contra o CDI. A consistência do IPCA mais 7 contra o CDI nessas mesmas 4.267 janelas é de 92%. Ou seja, quase na totalidade dessas janelas que você investiu em IPCA mais 7 renderia mais do que o que você estaria investindo no CDI. É como se um time aplicasse uma goleada de 9-1 no seu adversário. Quer torcer aqui pra zaga furada, pro ataque horroroso? Ou você quer torcer pro cara que mete 9 gols? Quero torcer pro cara que mete 9 gols, tá certo? Pô, Gui, então já sei, a gente tem a resposta pro nosso vídeo, né? Qual que é a resposta? O IPCA mais 7, ele é imbatível, ou seja, nada chega perto dele, correto? Calma,
Não tão rápido. Porque agora eu vou te mostrar uma outra opção que é, ó, competitiva, hein? Faz frente nesse cara aqui, no IPCA mais 7. Olha só esse cara, hein? Nos últimos 20 anos, vamos relembrar? Nos últimos 10, nos últimos 5 anos. Essa aqui foi a rentabilidade do IPCA mais 7. Então, em 20 anos, foi 1.035%. Em 10 anos, 230%. E em 5 anos, 92%. Se você lembrar, bem maior do que o CDI Bovespa em todas essas 3 janelas, tá? Mas olha só esse cara, meu amigo, minha amiga, dá uma olhadinha. Esse cara, nos últimos 20 anos, apresentou uma rentabilidade de 1.105%. Caraca, Gui! Já começou bem aqui, fazendo frente no IPCA mais 7, que a gente viu que o bicho é brabo, hein? Ele tá fazendo frente aqui nesse começo. Nos últimos 10 anos, 224%. Opa, 1 a 1 aqui. Pô, perdeu por pouco, hein? Aqui ganhou por pouco, aqui perdeu por pouco. Nos últimos 5 anos, 84%. Porém, também muito perto. Dá uma olhada, a gente tá achando alguém aqui, ó, tá ficando muito perto do IPCA mais 7. Só que, também o que a gente quer analisar? Lembre-se, consistência. Porque nessas janelas fixas aqui, a gente pode estar privilegiando ou prejudicando alguém que teve um desempenho muito bom nos últimos 2 anos ou muito ruim nos últimos 2, 3, 5 anos. E essa janela vai prejudicar ou vai afetar as nossas janelas de observação de 5, de 10 e de 20 anos. Então o que a gente quer ver aqui? Janela móvel. Quantas? 4.267 janelas. E aí, ó, foi o embate entre o IPCA mais 7% versus esse carinha enigmático aqui que eu já vou colocar. Sabe qual que é o percentual de vezes que o IPCA mais 7 venceria esse cara aqui? Quanto, Gui? 80? 90? 70? 35% das vezes. Os outros 65% das vezes, quem venceu? Essa outra classe de investimento. Caraca, Gui, não é possível. Teve mais consistência do que o IPCA mais 7? Sim. Quem é este enigmático? Quem é este investimento? Você conhece, não é uma novidade. Quem que é esse cara aqui, ó? Esse cara é o S&P 500, principal índice de ações nos Estados Unidos. Que é isso, Gui? Não é possível que ele rende tanto e eu não tô vendo. Claro que você tá vendo. Por que você não tem essa percepção? Porque quando a gente olha a rentabilidade do S&P, ó, a gente junta duas coisas. A variação das empresas americanas, como que as ações, né, da Bolsa Americana elas estão desempenhando, Apple, Nvidia, Netflix, Meta, Google, Tesla, Chevrolet, um monte de coisa. Então, uma parte dessa excelente taxa de retorno vem de fato do movimento de valorização das empresas americanas, mas tem uma outra coisa que joga a favor e que faz com que esse investimento lá no S&P 500 seja muito vantajoso. É o dólar. Quando você investe na Bolsa Americana, você está exposto à variação do dólar. E nos últimos 5, e nos últimos 10, nos últimos 20 anos, o dólar, ó, subiu bastante. Então, o que jogou a favor do S&P 500 nos últimos 5, 10, 15, 20 anos? Duas coisas. Lógico, as empresas americanas se valorizaram? Claro. O setor de tecnologia dominou não só os Estados Unidos, como o mundo inteiro. Mas outra coisa, a nossa moeda saiu lá de 1 e pouco para R$6. E agora voltou a cair um pouco, tá em 5,30. Mas mesmo assim, é uma alta muito forte em um período de 20 anos. Quando você soma essas duas coisas, o movimento de alta das empresas americanas com a alta do dólar com relação à nossa moeda, você tem esse cara aqui, ó, o S&P 500, extremamente competitivo contra o melhor investimento do mercado brasileiro, que é o quê? Na minha opinião, IPCA mais 7%. Ô Gui, você tá de sacanagem comigo? Não é possível. Eu tô vendo vários vídeos seus, cara, e você tá falando o quê? Você tá falando a oportunidade que você tem agora de investir no IPCA mais 7 vai poder duplicar, triplicar e até quadruplicar e mais em movimentos positivos. Você tá falando que esse cara aqui vai me entregar mais dinheiro? Não. Não é isso. Se nós analisarmos hoje esse carinha aqui, que é o principal índice de ações americanas, a gente vai chegar ao quê? Em valores que a gente chama muito esticados. As empresas americanas estão sendo negociadas a níveis historicamente muito caros. Ou seja, apesar de no passado ela ter apresentado desempenho muito positivo, parece que hoje, analisando fundamentos, múltiplos, indicadores, esse carinha aqui, ó, ele tá bem esticado. O contrário, quando a gente analisa os IPCA+, que estão sendo negociados a IPCA mais 7, eles estão o quê? Subvalorizados. Eles estão sendo negociados com taxas extremamente atrativas. E aí que vem o pulo do gato. O que a gente está analisando
aqui é só o ganho de carrego, né? O IPCA mais 7 sendo, ó, subindo de maneira linear. Você pode ter o quê? Marcação a mercado. Tá aqui subindo o IPCA mais 7, a taxa caiu, você teve o ganho de marcação a mercado, pum! A sua rentabilidade seria muito maior do que você poderia supor ou calcular. Respondendo à pergunta, ele é imbatível? Olhando para o mercado brasileiro, na minha opinião, sim. Agora, quando a gente amplia o nosso leque de análise, olhando para o mundo inteiro, ele tem esse outro cara aqui, ó, que faz frente, briga de gigantes. Mas é aí que vem o ponto. Quem que tá melhor comprar agora? Na minha opinião, muito mais o IPCA mais 7 do que o S&P 500. Pô, Gui, você tá falando então pra não ter nada de bolsa americana? Não, calma. Eu só tô dizendo aqui qual que é o tamanho da oportunidade de verdade. Em termos de oportunidade, hoje eu enxergo com muito mais bons olhos o IPCA mais 7 do que o S&P 500. Aí você vai se perguntar, Gui, quanto que eu coloco em cada um deles? Bom, se você entrar lá na Finclass, eu vou te dizer exatamente quanto você tem que colocar no IPCA mais 7, quanto você tem que colocar na bolsa americana e o melhor, quando você deve vender esses caras aqui, ó, para aproveitar o máximo com ganho de marcação a mercado possível. Lembrando, hein? Tem eleição no ano que vem, então é melhor você contar com o acompanhamento de vários especialistas. Clique aqui embaixo e conheça a plataforma da Finclass. Até a próxima. Tchau, tchau.